Vamos mais uma vez, irmãos, nos colocar em pé, aqueles que puderem, para que nós possamos ler esse texto da palavra do Senhor. Eu irei realizar essa leitura, os irmãos acompanhem visualmente a leitura do texto proposto. João 21, dos versos 15 ao 22. Diz assim a palavra: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, nós queremos te louvar e te agradecer, ó Pai, por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos em tua presença com a tua igreja, com os nossos irmãos, adorando e exaltando o teu nome que é santo, que é digno de receber adoração, louvor, exaltação. Nós te bendizemos, bondoso Deus, porque já podemos falar ao Senhor, já podemos, ó te louvamos, ó Pai, pelas oportunidades de leitura bíblica, bem como também de contribuir com a obra do Senhor, com os nossos bens, com os nossos dízimos e ofertas, e te bendizemos, ó Pai, por mais essa oportunidade preciosa de ouvirmos a exposição da Tua Palavra. Rogamos a Ti, ó Pai, por graça e misericórdia, age, ó Senhor, em nossas vidas, manifesta graça, age com Teu Espírito Santo, ó Pai, em nós, para que tenhamos, ó Deus, compreensão, para que tenhamos entendimento das Escrituras e, consequentemente, nós possamos também, Senhor Deus, vivenciá-la, praticá-la. Pai de amor, em nome de Jesus, nós te pedimos, fala com a tua igreja, fala, ó Deus, com o teu povo, em conformidade com as necessidades da tua igreja. Que o Senhor cumpra, ó Deus, o teu propósito. Nós oramos a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, qual a palavra que melhor define você e os seus relacionamentos? Se você tivesse de resumir a sua existência em um só adjetivo, qual seria esse adjetivo? Qual é o termo a ser empregado para definir o seu relacionamento com os outros, especialmente o seu relacionamento com Deus, com o Senhor? Eu reconheço que esse é um exercício difícil, muito difícil, pois a perspectiva sobre nós mesmos é geralmente distorcida. Além do mais, esse esforço exige uma autoanálise, ele exige também uma objetividade, bem como também economia de palavras. Certamente é mais fácil definir as pessoas que estão ao nosso redor, que nos circundam.
pois nesse caso, a mente humana, ela sempre se revela altamente criativa em empregar adjetivos, especialmente em relação àqueles a quem nós conhecemos um pouco melhor. De acordo com esse raciocínio, alguém como Pedro, como o apóstolo Pedro, esse discípulo que negou o Senhor Jesus, pode ser facilmente definido como covarde, como traidor ou falso. Talvez o próprio Pedro tivesse essa opinião a respeito de si mesmo, depois de ter negado o seu relacionamento com o Mestre, com o Senhor Jesus, e nós sabemos isso por 3 ocasiões consecutivas. E para piorar essa situação, o erro de Pedro, sabemos, tornou-se público, e até hoje ele é discutido, ele é falado nas igrejas, ele é tratado nas literaturas e também em conversas diárias. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a palavra do nosso Deus, nós podemos, obviamente, verificar através das informações que obtemos, que Pedro, cujo nome original era Simão, ele nasceu em Betsaida. Antes de ser mencionado por Jesus, Pedro, ou também chamado como Simão, ele era pescador, e ele trabalhava em uma sociedade pesqueira, junto com Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu. A palavra nos mostra que Pedro foi levado a Cristo através do seu próprio irmão André. Outro acontecimento marcante de Pedro, o qual Lucas registra, foi justamente o seu chamado, foi a sua vocação para ser discípulo de Jesus, para ser apóstolo, para seguir ao Mestre. Nos diz as Escrituras que em uma determinada noite saiu Pedro para pescar juntamente com os seus sócios. E depois de passar uma noite inteira pescando, nada conseguiram pegar. E obviamente depois daquela noite de frustração, diz a palavra que o Senhor Jesus, ele surgiu à margem daquele rio chamado Mar de Tiberíades, ou o Mar da Galileia, e afirmou para Pedro jogar a rede ao lado direito. Pedro parou, refletiu e disse: olha, Senhor, nós passamos a noite toda e não conseguimos pescar nada, mas diante da tua instrução, diante da tua palavra, nós vamos obedecer. E assim sendo, ele fez. Jogou a rede na direção a qual o Senhor Jesus propôs ou lhe ordenou, e consequentemente ele pegou muitos peixes. Diante desse fato, meus amados irmãos, o apóstolo Pedro, atônito, admirado, chega para o Senhor e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E nós sabemos que o Senhor Jesus não fez conforme proposto por Pedro, que Jesus não se afastou de Pedro porque ele era pecador, muito pelo contrário, o chamou, o vocacionou e afirmou para Pedro que o faria pescadores ou pescador de homens. Vejam, Cristo Jesus se aproxima de pecadores, ele chama pecadores, a semelhança do apóstolo Pedro em sua vocação. Meus irmãos, durante o ministério público de Jesus, Pedro, ele desfrutou de uma posição ou de uma aproximação, de uma proximidade privilegiada em relação ao Senhor Jesus. Quando observamos a palavra de Deus, nós podemos perceber e verificar que Jesus visitou a casa de Pedro em Cafarnaum, justamente quando a sua sogra, ela estava adoentada, e naquela ocasião o Senhor Jesus curou a sogra de Pedro. O apóstolo Pedro, ele fez parte daquele ciclo, ou daquele círculo de discípulos mais próximo, daquele grupo de discípulos mais próximo do Senhor Jesus, mais próximo do Mestre.
para onde o mestre ia, ou quando o Senhor Jesus, ele saía da multidão, ele costumava levar também Pedro com ele, ou seja, Pedro era um discípulo que desfrutava de uma intimidade maior, mais íntima, mais próxima do Senhor Jesus. Pedro, ele foi testemunha ocular de vários milagres os quais o Senhor Jesus realizou. Em algumas ocasiões, nós sabemos, Pedro, ele foi elogiado. Quando o Senhor Jesus se reporta aos seus discípulos e questiona e pergunta: qual a compreensão do povo ao meu respeito? Que diz o povo ser o Filho do Homem? O que é que eles dizem sobre mim? O apóstolo Pedro afirma, depois de algumas conjecturas, de algumas respostas, o apóstolo Pedro direciona-se ao Senhor Jesus e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E vejam, queridos, que por causa dessa resposta, Pedro é obviamente elogiado, mas sabemos que em outras ocasiões, Pedro ele foi repreendido, demonstrando obviamente tantas vezes o seu comportamento um pouco ou muito, impetuoso, às vezes destemperado, mas sempre obviamente sincero. O mais trágico é que nem a intimidade de Pedro com Jesus, nem só a sua impetuosidade natural foram suficientes para evitar que o apóstolo Pedro negasse o Senhor Jesus. E nós sabemos, ele o negou por 3 vezes. Aquele que publicamente confessou Jesus, que recusou que o mestre lavasse os seus pés, que declarou firmemente: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Pedro assumiu essa postura perante Cristo, esse compromisso: ainda que me seja necessário morrer por tua causa, pelo Senhor, de modo nenhum eu vou te negar, Jesus. Mas ao final, quando Cristo Jesus estava sendo conduzido para a crucificação, o apóstolo Pedro disse: eu não conheço esse homem, eu não sei quem ele é, eu não sou um dos deles. Negou o Senhor Jesus 3 vezes. E sem dúvida alguma, meus amados irmãos, o golpe daquela queda pública foi algo doloroso para o apóstolo Pedro. Foi algo difícil de digerir, especialmente para Pedro, que em outras ocasiões demonstrara coragem, firmeza, mas vejam, naquela circunstância a qual ele negou o Senhor Jesus, a sua coragem e firmeza caíram por terra. Diante disso, qualquer pessoa que já se acovardou em confessar Jesus publicamente, se identifica com o apóstolo Pedro. Nós, em algum momento, nos identificamos com Pedro. Qualquer que contempla a sua hipocrisia no espelho, encontra em Pedro solidariedade, encontra em Pedro um amigo. Qualquer cristão que já desistiu de si mesmo, recorre à história de Pedro como fonte de alento, como fonte de esperança. Mas percebam, meus amados, o melhor da história de Pedro deve-se à graça de Cristo, pois o Senhor Jesus não desistiu do apóstolo Pedro, não abriu mão do apóstolo destemperado. A graça de Jesus demonstra a Pedro a sua mensagem de esperança. E obviamente essa mensagem de esperança, ela é também extensiva a nós, porque tantas vezes nós desapontamos o Mestre, tantas vezes nós falhamos em confessá-lo de maneira pública. O texto que nós lemos, meus queridos irmãos, esse texto de João capítulo 21, dos versos 15 ao 22, nós podemos aqui verificar que o Senhor Jesus, demonstrando obviamente a sua graça, claro, que triunfa até mesmo nos fracassos, ou no fracasso de Pedro especificamente. O Senhor Jesus,
ele vai até Pedro. Mas para que nós possamos compreender as circunstâncias desse texto, nós podemos indicar e afirmar que o Senhor Jesus, ele já havia ressurreto dentre os mortos. Ele estava passando aqui um período com os seus discípulos, e nesse período, Cristo Jesus, ele se mostrou, ele se revelou em algumas circunstâncias, em algumas situações para os seus discípulos, transmitindo ainda alguns ensinamentos últimos, antes, obviamente, dele ser assunto aos céus, antes dele ascender, antes dele subir e se posicionar à destra do Pai. E percebam que antes de ser assunto aos céus, o Cristo ressurreto, ele procura, ou ele vai de encontro ao apóstolo Pedro, e aqui nos versículos 15 ao 22, o Senhor Jesus desenvolve um diálogo pessoal com o apóstolo Pedro. E observando, queridos irmãos, esse diálogo, e com o objetivo de compreendermos o triunfo da graça divina na vida ou no fracasso de Pedro, nós vamos observar e nós vamos falar sobre algumas lições resultantes desse encontro, resultantes desse diálogo do Senhor Jesus com o apóstolo Pedro. A primeira lição que nós queremos aqui enfatizar é que o Senhor Jesus não abandonou Pedro à frustração do seu fracasso. Jesus não abandonou Pedro à frustração do seu fracasso. Vejam, em vez de rejeitar a Pedro, em vez de deixá-lo naquela condição a qual ele estava, porque após transgredir, após pecar, depois de negar ao Senhor, e isso por 3 vezes, o apóstolo Pedro, ele resolveu retornar à sua vida anterior, à sua vida pregressa, à sua vida de outrora. Ele assim procedeu, ele voltou a ser pescador de peixes, não mais pescador de homens. Jesus Cristo, claro, poderia ter deixado Pedro naquela condição, mas o Senhor Jesus não o quis, ou não quis deixá-lo naquela condição. O Senhor Jesus Cristo agiu no intuito de restaurar Pedro, de restabelecê-lo, de renovar o seu chamado, a sua vocação. A persistência de Jesus evidencia que ele não desiste daqueles por quem ele morreu. Cristo Jesus morreu, obviamente, sacrificou-se em favor de Pedro. Cristo Jesus já havia indicado que Pedro era de fato um escolhido, e que portanto Jesus estava intercedendo em favor de Pedro. Cristo Jesus não o deixa naquela condição de fracasso. Mas é necessário percebermos, meus irmãos, que com certeza o apóstolo Pedro, ele estava arrependido. Logo que ele pecou, ele pôde cair em si. Logo que ele pecou, nos diz a palavra que o apóstolo Pedro, ele chorou amargamente. Antes da ressurreição de Jesus, a vida de Pedro deve ter sido reduzida à tristeza. A tristeza de ter negado o mestre, de ter feito aquilo que ele disse que não faria, de ter agido de maneira contrária às suas convicções, aos seus propósitos, aos seus ideais. Ele obviamente entristeceu-se, porque ele negou o seu mestre, o seu Senhor, Cristo Jesus, agindo conforme disse, de maneira contrária às suas convicções, a sua confissão, a sua fé no Senhor Jesus. Pedro chorou amargamente. Mas veja, meus amados irmãos, nos mostra aqui a palavra de Deus, que o Senhor Jesus, ele vai de encontro a Pedro. E Cristo Jesus faz questão de procurar Pedro justamente lá no mar de Tiberíades, justamente ali no mar da Galileia, pois foi justamente ali que o Senhor Jesus
chamou, vocacionou a Pedro. É ali da margem daquele lago que o Senhor Jesus busca o apóstolo Pedro. Jesus não o deixa na sua condição de fracassado. Jesus não o deixa naquela condição frustrante. Jesus não o deixa naquela condição de entristecido, acabrunhado, angustiado, desmotivado. Cristo Jesus age no intuito de restaurar o apóstolo Pedro. Portanto, meus amados irmãos, essa é a primeira lição que nós podemos aprender a partir desse diálogo, desse episódio, desse acontecimento. Jesus não abandonou Pedro à frustração do seu fracasso. Mas, em segundo lugar, nós vamos observar que Jesus cuidou para que a restauração de Pedro ocorresse publicamente. Jesus cuidou para que a restauração de Pedro ocorresse publicamente. Vejam, meus amados, nós sabemos, a palavra nos informa que Pedro negou ao Senhor Jesus de maneira pública. Ele estava ali no pátio do templo, acompanhando o julgamento. Ele viu quando o Senhor Jesus foi condenado, a multidão obviamente gritando, crucifica-o. Ele viu quando os soldados prenderam o Senhor Jesus e puniram a Cristo, chicoteando. Havia ali muitas pessoas que também estavam contemplando esse procedimento injusto, obviamente, e sofrível, em relação a Cristo, em relação ao nosso Mestre. Diz a palavra de Deus que muitos discípulos, ou quase todos, se afastaram, abandonaram o Senhor Jesus. Pedro está ali observando, mas ele está de largo. Quando alguém chega para Pedro e diz: olha, tu és um deles, tu és um discípulo de Jesus. Ele diz: não, eu não sou. Chega novamente e pergunta: olha, tu és discípulo de Jesus? Tu és um deles, tu falas como ele, tu tens o jeito dele, tu és um galileu. Não, não sou. E diz que chega uma serva e diz: tu és um dele, eu te conheço. E Pedro, mais uma vez, queridos irmãos, de maneira pública, diz: não, eu não conheço esse Jesus, eu não conheço este homem que está sendo crucificado. Percebam, queridos, que Pedro, ele negou o Senhor Jesus e ele o fez de maneira pública. E o Senhor Jesus cuidou de agir no intuito de restaurar o apóstolo Pedro também de forma pública. O Senhor Jesus, ele segue ali os mesmos padrões. Pedro o negou de maneira pública, Jesus age nesse intuito de restaurá-lo publicamente. Vejam, os discípulos, havia muitos discípulos que estavam contemplando esse diálogo e essa ação de Cristo no propósito de restaurar Pedro. Observe aí, por favor, o capítulo 21 de João, claro, nos versículos 1 e 2, diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia, que também era chamado de mar de Tiberíades. E foi assim com ele, ou melhor, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, estava Tomé também, chamado de Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Vejam que situação semelhante àquela vocação primeira do apóstolo Pedro. Mas a ênfase aqui, meus amados irmãos, ou a atenção que eu quero dar nesse texto, é o fato de que o apóstolo Pedro estava ladeado por muitos amigos, colegas, irmãos, alguns dos quais que tinham seguido o Senhor Jesus.
Portanto, vejam que Cristo age no intuito de proporcionar, de providenciar essa restauração de Pedro de forma pública. E agora percebam os detalhes dessa restauração pública. Já disse e repito, eles estavam novamente no mar da Galileia. Novamente, esses homens haviam passado a noite no mar Tiberíades, pescando ou tentando pescar alguma coisa, e nada tinham pego, nenhum peixe. E novamente Cristo se coloca na margem do lago de Genezaré, do mar da Galileia, e mais uma vez ordena aqueles discípulos que lancem a rede à direita do barco, para que eles pudessem pescar peixes. E assim eles fizeram, assim eles procederam. Nesse texto bíblico há indicativo da quantidade de peixes que eles pegaram: 153 peixes. Uma pesca maravilhosa, obviamente. E diante disso, queridos irmãos, João fala para Pedro: é o mestre, ele está lá na margem. Vejam, foi ele quem nos ordenou. Nós assim procedemos. Pegamos peixe, é o mestre. E Pedro compreende que de fato é o Senhor Jesus. E diante disso, nos diz a palavra que Pedro, mesmo desnudado, mesmo despido, ele lança-se na água e nada em direção ao Senhor Jesus. Antes de chegar, ele retorna ainda ao barco no intuito de ajudar os seus sócios, os seus amigos a tirarem o peixe. Chegando na margem, chegando na praia, está o Senhor Jesus ali com um braseiro, com uma espécie de churrasqueira acendida, assando um peixinho, comendo. Pergunta aos discípulos: tragam aqui mais peixe para que nós possamos assar e participar de uma refeição. Eles assim procedem. E a partir daí, queridos irmãos, Cristo Jesus, ele inicia o diálogo, ele inicia a conversa com o apóstolo Pedro. Mas vejam que de maneira pública, Jesus está reproduzindo aquilo que ocorreu na vocação, no chamado do apóstolo Pedro. E mais uma vez, o Senhor Jesus reforça, o Jesus renova o chamado em relação ao apóstolo Pedro. Jesus direciona-se especificamente a Pedro e diz: Pedro, ou melhor, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Jesus uma segunda vez pergunta ao apóstolo Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? E ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. E pela terceira vez, Jesus diz: Simão, filho de João, tu me amas? É quando Pedro se entristece. Veja, certamente Pedro relacionou com a sua postura de negar a Cristo por 3 vezes. Quando na terceira vez Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Senhor, tu sabes que eu te neguei, que eu fiz isso e fiz por 3 vezes. Tu sabes todas as coisas, Senhor. Tu sabes que eu te amo, apesar de mim, das minhas fraquezas, apesar das minhas lutas, apesar do fato de que eu transgredi, eu errei, eu agi de maneira contrária às minhas convicções, aquilo que eu havia dito que não faria, eu fiz, apesar de mim, Senhor. Ele diz: eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas.
de forma pública, de maneira visível, aos seus amigos, aos seus colegas, aos outros discípulos. Jesus estava, meus amados irmãos, restaurando o apóstolo Pedro, renovando a sua vocação. Percebam que aquele tropeço, que aquela queda, que aquele erro não fez ou não permitiu que Cristo Jesus abandonasse o apóstolo Pedro. Ele vai de encontro e ele, claro, proporciona a restauração do apóstolo Pedro. Isso nos ensina, meus amados irmãos, um princípio. E o princípio que nós podemos aprender dessa confrontação de Jesus com Pedro é o fato de que, antes de ser eficiente para o serviço do reino, o pecado na vida do discípulo precisa ser tratado. Antes de ser eficiente no trabalho, na vida, no reino de Deus, o pecado do discípulo precisa ser tratado, perdoado, corrigido. Ou seja, não é possível, não é viável nós trabalharmos ou nos envolvermos na obra do Senhor vivendo em pecado, em transgressão, vivendo, obviamente, em desobediência ao Todo-Poderoso. Mas veja, meus amados irmãos, que o Senhor Deus, Ele trata, Ele perdoa, Ele vocaciona, Ele chama, Ele nos dá a oportunidade de nos corrigir e de mais uma vez viver, bem como também trabalhar para o Senhor. No caso de Pedro, Jesus não apenas restaurou o pecador, mas Jesus redimiu o passado do apóstolo Pedro. Pois bem, meus amados irmãos, percebamos nesse diálogo, nesse acontecimento, o triunfo da graça de Cristo, triunfando, obviamente, no fracasso de Pedro. E ainda, a partir dessa premissa e observando esse texto, vejamos uma terceira lição. Jesus assegurou a Pedro que o seu ministério no reino não consistia em um ato isolado, mas de uma vida a serviço do Senhor. Jesus assegurou a Pedro que o seu ministério no reino não consistia em um ato isolado, um ato errôneo, transgressor, de forma isolada, mas de uma vida a serviço do reino. A respeito desse fato, o teólogo, servo do Senhor, estudioso da palavra de Deus, Bruce Milne, ele faz uma observação bem importante. Ele lembra o seguinte: Pedro descobriu que não importa quão desesperador tenha sido o nosso fracasso, quão intensa seja a nossa vergonha, o Senhor pode nos perdoar, renovar e então nos usar em seu serviço. Fracasso nunca é final com o Senhor. Vejam, queridos, Cristo Jesus, ele agiu, conforme disse e repito, nesse objetivo de restaurar a Pedro, porque ele compreendia que aquele erro, que aquela transgressão de Pedro, configurava-se um ato isolado. Ele transgrediu e o Senhor foi de encontro a Pedro, para que ele pudesse servi-lo. E quando o Senhor Jesus questiona a Pedro a respeito do amor de Pedro em relação a ele, Pedro responde: Senhor, eu te amo. E aí nós vamos verificar Jesus dizendo: então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, cuida do meu rebanho. O Senhor Jesus, conforme disse, renova essa vocação, esse chamado. Cuida, Pedro, apacenta o meu rebanho, alimenta os meus cordeirinhos. Cristo Jesus não desprezou o apóstolo Pedro. É ainda interessante, meus amados irmãos, que depois que o Senhor Jesus, ele renova esse chamado em relação ao apóstolo Pedro, nós vamos verificar que o Senhor Jesus indica a forma ou a maneira como Pedro haveria de ser morto. No versículo 18 ele diz: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte
Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Vejam, Jesus está dizendo a Pedro que ele haveria de ser um mártir do Evangelho. Por causa da proclamação da palavra, do anúncio do Evangelho, por causa de Jesus Cristo, Pedro haveria de ser martirizado. Então Jesus diz: olha, vem, segue-me, você vai apacentar os meus cordeiros, você vai proclamar o Evangelho, e vai chegar um dia que você será sacrificado por causa da minha palavra, do meu Evangelho, por causa de mim. A interação de Jesus com Pedro deixa claro que o amor cristão ao Salvador é demonstrado de maneira prática. Agora restaurado, Pedro obviamente haveria de glorificar a Deus, até mesmo, meus amados irmãos, por intermédio de sua morte. E é aí que nós vamos para a quarta e última lição, a partir desse texto. Jesus afirma que Pedro glorificaria a Deus não apenas com a sua vida, mas até mesmo com a sua morte. Jesus afirma que Pedro glorificaria a Deus não apenas com a sua vida, mas até mesmo com a sua morte. Nós vimos aqui no versículo 18, ao final do diálogo, ao final dessa conversa com o apóstolo Pedro, o Senhor revelou com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Jesus não descarta, restaura, chama, apacenta as minhas ovelhas, mas ele diz: olha, você vai me glorificar até mesmo na morte. As palavras de Jesus, meus irmãos, eram palavras proféticas, nós sabemos, pois Pedro morreria como mártir. Por isso a morte de Pedro não seria uma tragédia, seria um evento que haveria de glorificar a Deus, que haveria de exaltar o Todo-Poderoso, que haveria de proporcionar a edificação da igreja, bem como também expansão ainda mais do Evangelho de Jesus. Pedro também exaltaria o seu Senhor no momento do seu martírio. Em vez de se abater pela profecia de Jesus, indicando a forma, a maneira como ele haveria de morrer, nós sabemos que Pedro experimentou contentamento, ele foi renovado, revigorado com as palavras do Senhor. O sentimento do apóstolo é obviamente de alegria, porque ele pôde agora compreender que ele haveria de glorificar a Deus, porque entendemos que o sentimento do apóstolo Pedro foi sim de alegria. Quando nós observamos Atos dos Apóstolos, nós podemos ver, meus amados irmãos, o apóstolo Pedro se alegrando pela oportunidade de sofrer por causa do Senhor Jesus Cristo. Vejam, quando Cristo Jesus diz: olha, você vai ser martirizado, Pedro não retrunca, Pedro nada fala aqui, mas nós podemos verificar que posteriormente, de maneira prática, ele glorifica a Deus. Ele proclama o Evangelho com ousadia, com intrepidez, não obstante a perseguição dos religiosos da época, não obstante as lutas, as dificuldades, os percalços. O apóstolo Pedro, ele continua firme, proclamando o Evangelho, anunciando o Senhor, cumprindo o propósito para o qual ele foi chamado. Para quem um dia foi contado como covarde, hipócrita, a possibilidade de glorificar a Deus até o momento de sua morte deve ter sido recebida como grande lucro, como uma oportunidade de agradar a Deus. É interessante que nos mostra a tradição cristã, que o apóstolo Pedro, ele morreu em Roma, durante a perseguição aos cristãos, que fora liderada por Nero, isso por volta do ano 60 depois de Cristo. E nós somos informados, meus amados irmãos, pelo historiador Eusébio de Cesareia, que o apóstolo Pedro, quando foi a Roma, foi para ser crucificado, e ele solicitou, ele pediu aos seus algozes que o crucificasse de cabeça para baixo, porque ele afirmava não ser digno de ser crucificado como foi crucificado o seu Senhor. Percebam
que ele foi restaurado e glorificou a Deus na vida, mas glorificou o Senhor também na morte. Para finalizar, queridos, de maneira objetiva, eu quero aqui trazer 3 aplicações práticas para nós. Primeira, um servo de Deus é primeiro quebrantado, para depois ser eficazmente usado pelo Senhor. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele foi quebrantado. As circunstâncias o conduziu a isso, à humilhação, ao arrependimento. Mas, tendo sido quebrantado, tendo sido consequentemente restaurado, ele foi também eficazmente usado pelo Senhor. O Senhor, ele usa aqueles que têm compreensão que nada são, que são impotentes, que são incapazes, que não há em si mérito ou condição natural. O Senhor Deus capacita e usa justamente esses. Portanto, queridos irmãos, que nós possamos nos dispor e de maneira quebrantada e humilde, sermos usados eficazmente pelo Senhor. A segunda aplicação, meus amados, a essência do amor a Cristo é uma vida de serviço na comunidade daqueles por quem Ele morreu. A essência do amor a Cristo é uma vida de serviço à comunidade daqueles por quem Ele morreu. Vejam, se nós amamos a Cristo, obviamente, nós precisamos e devemos demonstrar esse amor de maneira prática, servindo a Deus, disponibilizando para o Senhor os nossos dons, talentos, habilidades, disponibilizando para o nosso Deus tudo que temos e somos, para que, obviamente, estejamos nós demonstrando de maneira prática que amamos ao Senhor, priorizando ao Senhor a sua obra, e conforme disse, repito, servindo a Deus, servindo a Cristo na comunidade, na igreja, pela qual o Senhor Jesus Cristo morreu e sacrificou-se. Foi isso que Pedro fez. Ele pôde demonstrar o seu amor pelo Senhor de maneira prática, proclamando, anunciando, vivendo para Deus. Em terceiro lugar, a graça do Senhor é maior do que os nossos fracassos. Vejam, irmãos, o apóstolo Pedro fracassou, ele tropeçou, ele transgrediu, nós sabemos, mas Cristo Jesus, com a sua graça, triunfou justamente no fracasso de Pedro, assim obviamente como ele fez e faz conosco. Quando o Senhor Jesus resolveu nos resgatar, nós não éramos bonzinhos, não havia e não há obviamente em nós mérito algum, mas Deus em Cristo revelou a sua graça e triunfou sobre os nossos fracassos, sobre a nossa miséria, sobre a nossa condição de morte espiritual, e Deus em Cristo nos fez ressurgir dentre os mortos, e Ele fez isso, meus amados irmãos, gratuitamente em Jesus. A graça de Cristo triunfa sobre os nossos fracassos. Que nós tenhamos, obviamente, essa compreensão e nós possamos, meus amados irmãos, nos dispor para servi-lo, para glorificá-lo. Em quarto e último lugar, a quarta e última lição, a graça de Jesus sempre concede novas oportunidades aos seus servos de o confessar publicamente. A graça do Senhor nos concede novas oportunidades de confessá-lo publicamente, de viver de maneira íntegra e dedicada ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor. Meus amados, se não fosse a graça do nosso Deus, nós estaríamos distantes. Se não fosse a ação do Senhor nas nossas vidas, nós não estaríamos, obviamente, aqui. E claro, eu não sei qual a sua condição específica, eu não sei como você se encontra, qual a sua condição espiritual atual. Não sei se você está desviado dos caminhos do Senhor, afastado dos caminhos de Deus, por ter, quem sabe, em algum momento em sua vida, na vida cristã, fracassado, tropeçado, e talvez até mesmo desistido de prosseguir. Mas eu lhe digo nesta noite, que a graça do Senhor Jesus
lhe concede novas oportunidades de confessá-lo, de viver para Ele, de ser integrado na sua família, no seu corpo, na sua igreja, e que com o seu serviço, com a sua vida, adorá-lo, engrandecê-lo, glorificá-lo. Meus irmãos, no começo desse sermão, afirmamos que os adjetivos covarde, traidor e hipócrita poderiam ser usados para definir o apóstolo Pedro. Todavia, o que deixamos de dizer naquela ocasião é que nenhum dos adjetivos permaneceu com Pedro por muito tempo, pois o próprio Senhor Jesus não permitiu que o seu discípulo ficasse marcado desse modo. Jesus restaurou Pedro, lhe concedeu uma identidade que o acompanha por toda a eternidade. Vejam, queridos, Pedro, ele é o restaurado, Pedro é o perdoado, Pedro é o justo, porque ele foi justificado, restaurado, perdoado no Senhor Jesus. A sua identidade em Cristo Jesus é essa: é pecador perdoado, pecador restaurado, restabelecido por Cristo Jesus e através de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Ele continue a nos fortalecer e a nos ajudar, para que possamos, meus amados irmãos, glorificá-lo e exaltá-lo. Vamos mais uma vez nos colocar em pé.